fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? Depois da partida um tanto quanto estranha de Daniel Mastral, vários vídeos têm rolado nas redes sociais. Um deles é de quando Daniel Mastral desmascarou os pastores mais famosos do Brasil. Daniel Mastral explica um mecanismo usado para atrair as pessoas e também arrancar o seu dinheiro. Ele explica todos os detalhes que uma igreja usa para manipular os fiéis, trazendo um grande descontentamento entre os líderes religiosos da época. A pessoa no altar, super fofa com você, bate no ombro, oh, que penso, Daniel tá aqui e tal. Portas fechadas, pô Daniel, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta tá aqui, tá aterrorizando, você fala, e aí o pessoal vai dar dinheiro, e quem vier para dar oferta, você põe a mão e unge. Eu falei, eu não vou fazer isso. E quando eu falava não, além deles não me pagarem nada, muitas vezes me deixavam na mão, na igreja ali, tipo, porque tinha sempre alguém que ia me buscar no hotel. Às vezes eu não ia de carro, ia de avião. Né? Então, quando eu ia de avião, tinha esse problema, eu ficava refém deles. Aí de carro eu já tinha mais autonomia, né? Mas quando eu ia de avião, me largavam lá. E às vezes eu pedia para alguém que estava no seminário para me levar para o hotel. Já pedia no altar mesmo. Eu já sabia que ia dar problema. Falei, galera, tô no hotel tal, quem puder me levar, levanta a mão. Porque o pessoal tava querendo que tu fizesse a ceninha lá, sim. Que a gente vê na TV de madrugada. Teve vezes que não me deram nem almoço, não deram nem comida para mim. Aí eu pedi pro povo também. Falei, galera, lembra de mim, se você almoçar, traz uma coxinha pra mim aí. O pessoal trazia. E a gente teve essa transição também de sair da igreja. Sair, assim, eu já tinha visto muita coisa errada, mas o ápice, assim, a cereja do bolo, a pessoa tem esse negócio de apóstolo, tudo, dízimo, né? Essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10%, eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi, haviam 12 tribos, tal, e Jesus é da tribo de Judá, conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam o texto de Malaquias, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro, era comida, era safras, né, para os levitas, para sustentar essa caça levita, que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades, né, cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. Cada um dá a sua prosperidade, conforme Deus põe em seu coração. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí os profissionais da fé de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas faz um monte de presepado. Então ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, tá certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a era da graça, dali para frente não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. E os profissionais da fé... Aí quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha, pessoal, estudando. Aí eu fui conversar com um pastor, que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito Bíblia, né, teólogo, tudo, e ele falou, você está certo, Daniel, você está certo, é isso mesmo. Aí eu falei, por que a gente não ensina isso pro povo? Não, se a gente ensinar isso pro povo, e ninguém vai dar nada. Se você disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma, o pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luzes, estrobo, né? Querem a discoteca gospel, né? Então, é isso que eles querem. Então eu fiquei bastante chocado com aquele, fiquei aquele crente galinha, você fica chocado com aquela situação. Falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? E fui perguntar para outros pastores, e todos disseram a mesma coisa. Não, eu sei, mas a gente não pode mudar, né? E eu fiquei indignado com isso e comecei a ensinar isso. Então já começou a me queimar um pouco, né? O pessoal já ficou meio assim, maldição hereditária. Eu fui explicar, não, gente, não é assim também, né? Não é desse jeito. Se fosse a Bíblia, eu comecei a dar os esteios bíblicos para isso. O que é a maldição hereditária que eles passam? Eles acreditam que, digamos, que você tenha o seu tataravô, ele foi, sei lá, ele era envolvido era da quimbanda, ele matava galinha no terreiro, né? Ele fazia alguma coisa que o cristianismo abomina. Então você tem toda uma herança, não uma herança genética, mas uma herança espiritual, que você a sua vida só vai para frente se você quebrar aquela maldição. O que não existe. A Bíblia não dá chancela para isso, não tem nada a ver isso, né? Tem nada a ver. Então eu comecei a explicar essas coisas de possessão, que não é assim a torta direita, né?
tem a possessão, mas tem um monte de falcatrua no meio que não tem nada a ver, né? E que teve um congresso, especialmente em 2008, que estava reunindo vários líderes, né? Eram líderes bem conhecidos do Brasil, e estavam preparando um congresso, era sexta, sábado e domingo. E eles, normalmente, antes de um congresso, as pessoas oravam juntos, davam as mãos, oravam, tinha um clima amistoso. Naquele congresso estava diferente, a pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Olha, fulano tem que pedir, quem é o melhor orador? Esse melhor orador vai pedir oferta. Vai pedir oferta depois que fulano trouxer uma palavra sobre maldições. Aí o povo já está predisposto. Quem vai tocar o teclado tem que tocar uma base tal que entre em simbiose com o seu batimento cardíaco, né? Mais suave, assim, né? Então, tinham técnicas neurolinguísticas que eles estavam combinando. Põe todo mundo em pé. Diminui a luz, o tecladista vai fazendo uma base, e aí você começa uma música harmônica. Pede para todo mundo levantar a mão para adorar a Deus. Levantou a mão e vai balançando, se mudou seu eixo de gravidade. Aí ele começa a aumentar, começa a falar, porque Deus vai estar aqui, blá, 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 começa a falar mais rápido e com mais força. Aí entra a bateria, entra a guitarra no meio, o teclado aumenta, tudo aumenta para promover uma euforia coletiva. Aí a pessoa pega, sopra no microfone e faz um gesto com a mão assim, o povo cai. E ele avisa antes, agora Deus deu uma unção e você vai cair no poder, você já induziu. Lançou ali o efeito manada, é o conformismo social, né? Aí assopra o microfone e faz um gesto, o pessoal cai que nem dominó. Aí quem está lá, olha o poder de Deus. Não, neurolinguista, te enganaram. Uma estratégia muito bem pensada. Pô, tem um monte assim, tem um monte. Aí eles estavam planejando isso. E tinham escolhido um cara que era cortador de cana, de uma cidade perto de Ribeirão Preto, acho que era Sertãozinho. Ele era bem magro, o biotipo dele é bem magrinho. E esse cara já tinha feito, já estava em outros congressos também, já era tipo contratado daquela igreja, daquele ministério, para levantar da cadeira de rodas. Ele era bem magrinho, então se você olhasse para ele, parecia que o músculo dele estava atrofiado. O biotipo dele era magrinho, então ele ganhava R$7 na época por hora lá para cortar cana, ofereceram para ele R$1.000 e hospedagem no hotel tipo Ibis, né? Ônibus, leito, e ele só tinha que levantar da cadeira. Então já tinha até um holofote preparado na direção. Deus vai fazer um milagre, o holofote, já acendia no cara, né? E aí ele levantava, depois oração. Então estavam preparando o que um ia falar na abertura, aí o outro ia falar na abertura sexta-feira à noite, falou tal coisa. Aí no sábado pela manhã, outra pessoa ia falar, e no meio ele pega uma frase de efeito. Pega uma frase de efeito no meio, tipo assim, Deus não escolhe os preparados, ele prepara aqueles que escolhem, na frase de efeito. Essa pessoa vai usar a frase de efeito na sexta-feira. No sábado de manhã, o cara está pregando uma outra linha, todos eles têm que falar mais ou menos a mesma coisa, não pode destoar, por isso que não me chamam mais, eu destoo, né? Então ele pega e vai falar, e de repente no meio ele joga a mesma frase de efeito. Aí o povo tem ilusão, puxa, Deus está aqui. São pessoas diferentes, o Espírito Santo está unindo as pessoas, é o mesmo Espírito, Deus está aqui. Aí qualquer coisa que você falar para frente, o povo vai fazer. Aí eles falam o seguinte, estavam combinando isso, nós vamos pedir R$1.000 de oferta de largada. Né? E tinha muita gente, mais de 5.000 pessoas no congresso, R$1.000 largados. Só que aí tem os puxadores de fila. Tem gente que vai na frente, combinado na plateia, com envelope vazio. Não tem nada naquele envelope. Ele só vai estimular os outros a fazerem. Né? Então ele levantou 8, 10, vão lá para frente, põe envelope, e aí as pessoas acabam dando. Então o objetivo deles era quanto que eles iam arrecadar. E eu fiquei muito indignado com aquilo, né? Eu peguei, levantei, falei, não vou participar disso, aqui não é cristianismo. Eu saí do satanismo para ver isso, né? Que é isso? Tu acabou vendo a casa que é a mesma coisa, assim. Falaram um monte para mim, me amaldiçoaram, me xingaram, né? E saí de lá muito frustrado. Aí falei, nunca mais eu vou pôr um pé num local assim, contaminado. Então, comecei depois Deus foi conduzindo, falei, eu vou fazer um grupo comigo. Comecei a ensinar esse grupo, comecei a ministrar sem vínculo financeiro nenhum. Hoje eu tenho umas 400 ovelhas, né, onde a gente acompanha tudo, né, mas não tem vínculo. Eles têm meu telefone, tem contato, aquela pessoa é o líder inatingível. Não, você pode mandar uma mensagem para mim a qualquer hora que você precisar de alguma coisa e a gente se ajuda de verdade. Não é só oração, tem ação. Né? Oração é orar e fazer. Então, se alguém do grupo, né, da igreja, que a gente chama de Ministério Guerreiros da Luz, precisa de alguma coisa, passa pelo meu crivo. Né, porque eu conheço a história das pessoas. Então tem situações que você não pode ajudar. Pode parecer egoísmo, mas você não pode. Porque se você tirar a lagarta de dentro do casulo, ela não vira borboleta. Então a pessoa não pode se encostar. Você vê que a pessoa está se esforçando, mas não está conseguindo, ou passando por desemprego, alguma coisa assim, a gente junta, todo mundo ajuda aquela pessoa. Não falta nada. Né? Então a gente tem procurado viver um pouquinho, né, dessa igreja primitiva no amor.
E graças a Deus está contagiando outras pessoas. Se eu entendi bem, então tu é tipo uma banda que queria fazer música por amor, aí chegou na gravadora e a gravadora falou, a gente tem que fazer assim para o teu som chegar no top, a gente ganhar mais dinheiro e tal. E tu falou, quer saber, eu vou pegar a estrada sozinho, vou fazer meus shows, carreira solo. Vou ser independente, vou criar meu próprio selo. É tipo isso, só que... Mais ou menos isso, claro. Deus continua no controle, eu sou só um servo, estou aqui para servir os que servem, mas eu faço por amor, não faço por dinheiro. Eu não tenho casa própria, não tenho propriedade, não tenho nada. Eu tenho um carro, né, que está quitado e tenho o suficiente para pagar minhas contas. Né? E isso é o suficiente para mim, não preciso mais que isso. A vida... Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo.